Olá Marco, boa noite, bem-vindo ao programa do FEP, como vais? Boa noite, obrigado pelo convite, está frio, mas está-se bem. Está-se bem aqui na rádio. Gostávamos muito de ter aqui, porque és uma pessoa que já tens a ver com esta rádio, tens o site pontilhão.com. É um site que veio dinamizar de algum modo a maneira da rádio estar hoje em dia na sociedade e neste mundo, que é o mundo virtual. Mas antes de falarmos propriamente de pontilhão.com, gostaria de perguntar-te primeiro a idade, onde é que nasceste? Ora bem, eu nasci no dia 20 de setembro de 1980. Nasci num dia muito bonito, porque era sábado de Feiras Novas, e nasci aqui no Hospital de Ponte Lima, às 3h30, passava ao cortejo nas ruas. E sou natural de Refeios de Lima, onde vivi até aos 6 anos, e depois morei em Faldejães e fiz a primária a partir da segunda classe aqui em Ponte Lima, apesar de ter andado a primeira classe em Brandara, onde fiz a catequese também. Pronto, basicamente foi aí que tudo começou. Tu tens irmãos, és filho único? Não, tenho uma irmã que é a Diana, que nasceu em 85. Tu estudaste aqui, claro, em Ponte Lima, e depois enverdaste por um curso, uma formação académica. Queres falar em relação a isso? Onde é que estudaste? O que é que tiraste? Eu estudei até ao 12º ano aqui em Ponte Lima, na escola secundária. Depois entrei na Faculdade de Economia do Porto em 1998 e licenciei-me lá em Economia. E depois trabalhei. O meu primeiro emprego foi numa empresa de Lisboa, em que era o coordenador aqui da região norte dessa empresa e era consultor também. Pronto, e dei início à minha atividade profissional em 2005. A tua atividade é um bocado difícil de descrever, a tua atividade, não é, Marco? Sim, eu desde aí depois deixei essa empresa por uma questão de outras oportunidades. Passei a fazer consultoria de gestão como profissional liberal, e depois mais tarde surgiu uma oportunidade que essa sim é bastante atípica, que tive um convite de um amigo meu português que trabalha numa empresa australiana, numa agência web, e que me convidou para conhecer o meu atual chefe, que é australiano, e eu agora sou assessor dele, assessor de gestão, e basicamente trabalho na Austrália sem nunca lá ter ido. É particular. O conceito é engraçado. Até que trabalhas com fuso horário, talvez mais australiano do que propriamente o nosso horário daqui. Sim, em certas alturas do ano sim, noutras alturas não, porque tenho simplesmente de cumprir os objetivos. Posso trabalhar a qualquer hora, em qualquer local, e portanto há alturas do ano em que sim, em que vivo uma vida de padeiro. Estás um dia à frente sempre de nós, neste caso. Às vezes acontece. E há outras alturas do ano que é normal. Pronto, e agora no futuro, até porque por circunstâncias da vida, nestes próximos meses terá que ser uma vida normal, e se calhar nos meses a seguir também. E queres contar porquê já agora? Sim, porque estou a cerca de 15 dias de viver aquele que será certamente o dia mais feliz da minha vida, porque vou ser pai pela primeira vez, do Guilherme. Tu neste momento não moras em Ponte Lima, penso que moras na terra natural da tua esposa. Sim. E a tua esposa também tem uma formação superior e tem um emprego que também tem a ver com crianças, não é? Sim. É a Liliana, é natural de Barcelos e é neonatologista em Braga, e desde que casamos, já há 3 anos, eu fui viver para Barcelos, que é a terra dela. Tomamos essa opção. Isso para mim só fez com que ainda andasse mais vezes nessa estrada que provavelmente é mais difícil de fazer, que é de Ponte Lima para Barcelos. E até tenho uma curiosidade, que nós na altura namorávamos e um dia fizemos uma conta, já não sei porquê, e namorávamos já há cerca de 3 anos, e eu já tinha feito a distância equivalente a ir a Moscou e a vir por aquela estrada. Isso com 3 anos. Quem corre por amor também não cansa, não é? Exatamente. E no fundo, mesmo casados, o amor Exatamente. O amor continua, digamos assim. Marco, teu curso podemos dizer que tiveste, quem tira a economia, tiveste sorte a arranjar logo a aplicabilidade no trabalho, conseguires logo emprego, ou achas que é fácil uma pessoa que tira a economia hoje em dia arranjar logo emprego, até porque estamos a falar de uma vertente diferente, uma coisa nova que tem a ver trabalhar sem nunca estar presente no local de trabalho? Sim. Eu quando tive o meu primeiro emprego, penso que o contexto, a conjuntura era diferente, apesar de tudo, em 2005, mas e sem querer
entrar em falsas modéstias ou imodéstias. Eu penso que quem tira um curso na faculdade ainda continua a ter oportunidades, porque quem tem ferramentas melhor consegue fazer coisas melhor do que quem tem outro tipo de ferramentas. E eu nisso penso que tive a sorte de ter nas minhas costas um bom nome de uma boa faculdade, que é a Faculdade de Economia do Porto, onde, nomeadamente, os ministros das Finanças, o atual governador do Banco de Portugal, o presidente da CMVM e uma série de pessoas nas mais diversas áreas, onde essas pessoas estudaram. Pronto, e isso quer dizer alguma coisa. Agora, nesta conjuntura, penso que até faculdades desse género estão a ser afetadas. E numa primeira fase notei que se via muita gente do Porto a ter que ir trabalhar para Lisboa. Havia grupos de jantares e de encontros e que cresciam abismalmente, mês para mês, com pessoas da FEP em Lisboa. E agora já sinto que isso acontece, por exemplo, na Irlanda, na Alemanha. Pronto, noutros centros as coisas estão a ficar, de facto, até para este tipo de universidades e faculdades, estão a ficar difíceis também. Esse tipo de emprego, de trabalho que tu exerces, é um emprego que tem saída a mercado aberto para quem quiser ou quem procurar? Achas que consegue colocação? Eu, em relação a mim, eu acho que sou uma espécie de, entre aspas, de algo rara, porque a maneira como eu trabalho e as coisas como me aconteceram foi uma conjugação de fatores que eu posso dizer que foi um bocado de sorte as coisas acontecerem assim. Mas também, porque houve muito do esforço da tua parte, além da sorte. Eu não consigo dizer que houve muito esforço. Eu acho que há uma maneira se calhar, de eu me relacionar com algumas pessoas que depois, em determinado momento, faz com que elas se lembrem de dizer se calhar é boa ideia falar com aquele para apresentar ao meu chefe. A antiga cunha não é bem uma cunha, é mais uma referência. É mais uma referência. Sim, a cunha existe. Agora, nas empresas privadas que são competitivas e que têm que gerar lucro e que é diferente meter uma cunha numa empresa privada, ainda por cima uma empresa de 50 colaboradores, que é o que tenho a minha, não é fácil. Pronto, mas houve a tal referência e essa referência é importante. Mas é um emprego que eu, sinceramente, não conheço muita mais gente a trabalhar num país sem nunca lá ter ido. Portanto, o meu caso é muito específico e foi uma sorte, diria assim. Tu podes trabalhar diretamente de um café, podes trabalhar neste momento, podes estar aqui a falar connosco e estar a trabalhar. Sim. Eu já tive uma reunião muito importante às 2 da manhã, de barriga na cama e de boxers. Portanto, posso fazer exatamente isso. Não é vídeo. Não era. Não vai ser complicado sim. descartar-se. Tu és uma pessoa que dá a entender, por isso estás hoje aqui também a ser entrevistado, que gostas muito de Ponte Lima. Tu tens outros interesses. Tu tens, por exemplo, uma confraria. Uma confraria um bocado estranha para quem vai ouvir agora falar acerca dessa confraria que está a dar os primeiros passos, mas gostava que falasses dessa confraria sem ser eu a dar essa novidade. Sim. Estás-te a referir à confraria dos panadinhas com arroz de feijão, que é uma confraria que já foi criada há cerca de 6, 7 anos e eu faço parte, é o meu 3º ano, e foi criada na Cervejaria Campeão, em Faldejães, e que depois foram-se juntando mais pessoas e tornou-se mais ou menos oficial do ponto de vista, entre aspas, legal. Portanto, é uma confraternização que fazemos anualmente com as pessoas que normalmente frequentam o SA e outros amigos, e em que nos reunimos simplesmente para conviver, comer um bom arroz de feijão com os panados, vamos mudando de restaurante ano após ano, fazemos a entrega de algumas recordações e depois temos a eleição do corpo dirigente, que este ano é o Zé Cerqueira, o Carlos Campeão e o Pedro Matos, e pronto, e depois já organiza-se, passado um ano, novamente esse jantar. Este ano as coisas já desenvolveram e também fizemos a meio do ano uma caminhada no bar, também com os panados, que é o elemento indispensável. Será uma confraria certificada dentro de pouco tempo? Eu sinceramente julgo que não. Há muita vontade que isso aconteça, principalmente de um que para mim é a alma mais profunda da confraria, que é o Carlos Campeão, o Carlos Mouro. Há um desejo muito grande que isso aconteça, mas segundo aquilo que eu me informei, que não foi muito, mas que me foi informando, acho que para que possamos ter uma confraria realmente e legalmente estabelecida e com estatutos e essas coisas todas, teríamos que ter
qualquer coisa que não poderia ser o panado com arroz de feijão, porque o panado teria que ser uma coisa muito regional, muito marcadamente local e essas coisas. Penso que não iremos conseguir fazer isso, mas acho que o principal vamos conseguir fazer sempre, que é a nossa festa, encontrarmos todos. Ainda por cima hoje a vida separa-nos, por as razões que já falámos até atrás, separa-nos durante o ano. Portanto, nós vingamos e no dia 30 de dezembro fazemos o último jantar do ano para confraternizar, que é o principal. Os jovens de Ponte de Lima arranjam às vezes algumas desculpas para se encontrarem, essa é uma. Há outras também, há outros eventos que participes e que acho que há união da parte dos jovens e que tem a ver com Ponte de Lima também, com o Gostado de Ponte de Lima? Sim, participo nos eventos que vão acontecendo, não participo em mais nenhum grupo desse género. Tenho uma participação, isso noutro âmbito, tenho uma participação a nível político. Sou membro da Comissão Política do PSD de Ponte de Lima e também sou o coordenador de um gabinete de estudos, neste caso da Economia e Obras Públicas do PSD Distrital. Pronto, tenho também uma participação na vida política, que é uma coisa em que esse gabinete de estudos trata de quê? O gabinete de estudos da Distrital é um gabinete de estudos que faz parte de um gabinete de estudos de informações maior, com várias áreas de estudo e de informação, e o objetivo principal é o de debater diversos assuntos relacionados com o distrito e tentar apresentar as melhores propostas à Comissão Política da Distrital do PSD e, nomeadamente, aos deputados. Já fizemos alguns estudos relativamente, por exemplo, à linha do Minho, outros estudos relativamente ao emprego, uma série de estudos que muitas vezes as pessoas não se apercebem, mas que acontecem lá dentro e que depois são utilizados para intervenções na Assembleia da República, para conversas de corredor com os políticos, essas coisas. E aplicados? Algum desses estudos já foi aplicado? Diretamente não posso dizer que um estudo teve o resultado X, porque foi o estudo a fazer com que as coisas acontecessem. Não é? Sim, mas suscita, com certeza que sim. Se calhar agora está na altura de falarmos do teu grande projeto, do teu domínio em Ponte de Lima, virtual, pontelima.com. Marco, porque decidiste pegar neste projeto, porque já existia o domínio, o nome. Podemos começar por aí. O domínio pertencia a, e porquê é que decidiste comprar esse domínio? Sim, o domínio pontelima.com existe desde 1999, é um dos primeiros a nível de internet, pouca gente teria internet em 1999. Foi criado pelo professor António Pedro Silva e há cerca de um ano e meio, o tempo passa, quase 2 anos, vai fazer 2 anos na Páscoa. Sim, vai fazer 2 anos na Páscoa que comprei o domínio ao professor. Comecei a falar com ele sobre comprar o domínio, mais a sério, porque já tinha umas conversas anteriores, e depois acabei por consumar essa compra em junho, julho desse ano. Depois foi preparando o lançamento. E esse lançamento aconteceu em março, dia 4 de março deste ano, 2012. E o projeto pontelima.com é um desafio muito grande, porque procura, como objetivo máximo, tentar transpor Ponte de Lima em todas as suas vertentes para a internet, e já tem vindo a fazer trabalho nesse sentido. Ainda faltam algumas coisas, ou muitas coisas, porque há muitas ideias ainda a desenvolver. Eu por acaso ia dizer uma palavra em inglês que às vezes acontece, ia dizer na pipeline. Pronto, mas há muitas ideias a desenvolver e basicamente é um portal e tentará ser uma rede social de Ponte de Lima, onde as pessoas se encontrem e encontrem tudo que precisam de saber e que querem saber sobre Ponte de Lima, numa perspectiva de promoção. Com grande interação social, porque houve uma situação onde vocês foram extremamente solidários e lutaram por uma causa. Também uma das vertentes do pontelima.com será ajudar quando acharem que devem ajudar. Sim, isso aconteceu e infelizmente, apesar de não conhecer a pessoa, acontece-me como aconteceu a muita gente. Fiquei triste, que foi o caso da Sílvia Trigueiro, em que nós tentámos, com a Sílvia e também com outras pessoas, tentar divulgar a causa das pessoas se poderem tornar dadoras de medula. Numa das publicações que fizemos, tivemos 100 mil pessoas a ver essa publicação. Convém aqui lembrar a memória, porque ela também tem um blog que sensibilizou muita gente com aquilo que escreveu, e lembrar a coragem da Sílvia.
porque acho que é conhecido de todos e vocês também tiveram uma interação importante. Eu até a nível mais pessoal notei que havia muita gente como eu que não conhecia a Sílvia e que, no entanto, quando soube da triste notícia, ficou profundamente chocado. Sim, e emocionado, porque de facto era uma pessoa que transmitia, mesmo utilizando só o mundo virtual, transmitia uma força e uma maneira de sentir as coisas que era contagiante e que envolvia as pessoas. É porque aqui uma menção e honrar uma pessoa que se distinguiu, apesar do sofrimento que teve e do seu desaparecimento, distinguiu-se e foi muito forte na luta da sua causa. Outras causas que pontelima.com tem a ver com a divulgação de Ponte Lima. Há muitos vídeos, há muitas. Podemos falar de Fernando Pimenta, podemos falar de tradições, tipo a Serrada da Velha. Porque sim, nós temos uma parte de vídeos, que é o Ponte Lima Vídeos. Por acaso foi esta semana. No nosso canal do YouTube chegamos a 50 vídeos partilhados. No Ponte Lima Vídeos teremos mais, porque partilhamos outros vídeos que se encontram na internet. Tentamos juntá-los ali todos, vídeos de qualidade. E chegamos também às 50 mil visualizações do nosso canal do YouTube, dos vídeos que produzimos e partilhamos no YouTube. E o Ponte Lima Vídeos é uma tentativa de guardar as imagens de Ponte Lima nas várias perspectivas, de pessoas que fazem um slideshow muito bonito, com imagens muito bonitas e que se encontram no YouTube, pega-se naquilo, põe-se no Ponte Lima Vídeos e daqui a 5 anos quem for lá ainda vai encontrar. Faleceu há poucos dias o Mano da Lúcia. Sim. Também a título de registro, vocês têm esse registro, quem quiser recordar essa pessoa, que é uma pessoa muito conhecida, que ele tocou na banda de música durante muitos anos, foi também bombeiro voluntário durante muitos anos e tinha aquela serralharia que todos conheciam, quem queria fazer uma chave é o Mano da Lúcia. Sim. E essa pessoa está imortalizada neste momento no pontelima.com. É um dos grandes serviços e está incluído nessa coletânea que vocês têm de vídeos de pessoas, de personagens, de personalidades de Ponte Lima. Sim, uma boa alma, sem dúvida. Foi a primeira pessoa a ter um vídeo feito por nós. Começou a entrar pelos nossos computadores dentro, através do Facebook e de outros programas. Foi precisamente com o Mano da Lúcia, gente que se chama Gente. Sim, Ponte Lima Gente, que é uma rubrica do Ponte Lima Vídeos. Sim, nós ontem no nosso Facebook partilhamos imagens desse vídeo, relembramos as imagens e sim, sem dúvida que ficámos, de certa forma, não posso ser satisfeitos porque estamos a falar de um momento que não dá alguma satisfação porque o registro está guardado, mas ficámos satisfeitos por esse registro ficar lá. Pois. E já nos aconteceu no passado de até termos planos de falar com uma pessoa que entretanto veio a falecer e nós não tivemos hipótese de falar com ela, porque acho que para a memória de Ponte Lima é importante haver um registro, a cara, a pessoa a falar, a pessoa no local onde passou a vida, e isso aconteceu e é de facto um vídeo que pode ser visto no pontelima.com vídeos. Esse é um dos, porque vocês também têm vídeos bastante antigos, um do Reinaldo Veirela, que é data de 1963. Onde se pode ver Ponte Lima antigamente, as pessoas a lavar roupa. Sim. São imagens maravilhosas de Ponte Lima, a preto e branco. É uma relíquia, sim. Esse filme foi o Amândio Vieira que conseguiu recuperar esse filme. Esse filme andou perdido. Não sei se sabias. Convém falar nisto com o Amândio. O autor, se há alguém responsável por este vídeo estar neste momento disponível, foi o Amândio Sousa Vieira, da Fotolet, Mandinho, que conseguiu, por linhas que ele lá conseguiu desbloquear e arranjar a maneira de conseguir esse vídeo. São pessoas a quem muito devemos. E nós também fizemos outra coisa agora, que foi o Daniel Moreira, que é colaborador dos vídeos, que fez a produção. Fizemos agora uma entrevista ao Sr. Modesto Miranda, onde ele conta a história da carreira dele e que também é outra pessoa que há de ficar sempre muito ligada a Ponte Lima. Ele tem registros que mais ninguém tem. Exatamente, que mais ninguém tem. E nós nesse vídeo, que também pode ser encontrado no Ponte Lima Vídeos, temos lá essa entrevista e imagens antigas, alguns certos de DVDs que ele vende na loja, desde das Feiras Novas em 1985, desde a neve e as cheias de 87, desde o linho da Corrolhá, desde uma série de imagens antigas, do Rio Lima, o Rio Lima da nascente até à Foz.
Pronto, coisas que tenham uma riqueza e que tenham um valor, principalmente, não é principalmente, porque se calhar é igual para todos, mas há certas pessoas que nem imaginavam, estas gerações mais novas, que determinadas coisas aconteceram e agora têm a oportunidade de uma maneira mais fácil de verem que aquilo foi verdade e de verem Ponte Lima com neve. É giro. Estamos a falar da vertente mais cultural do pontelima.com. Temos a vertente social, temos a vertente prática também. Podemos comprar através de pontelima.com. O que se pode comprar, como é que as pessoas podem ingressar e entrar em contato convosco para poderem vender também os seus produtos. Sim. Normalmente falamos de produtos de Ponte Lima, do nosso concelho, essencialmente. Sim, é regra. É regra. Sim, nós das várias sementes, digamos assim, que lançámos agora nesta sementária inicial, uma das sementes foi a parte da loja, que é a loja pontelima.com, e nessa loja que vamos tentar melhorar e tornar de utilização mais fácil, porque o nosso público é um público que algumas pessoas mais, outras menos, não têm uma interação, uma experiência de navegar na internet tão grande, e vamos tentar melhorar nesse sentido. Nessa loja encontramos produtos só de Ponte Lima, desde produtos regionais, mas também por exemplo, há a possibilidade das pessoas se tornarem sócias do Limianos, por exemplo, de comprar o novo Panorama. Pronto, só coisas de Ponte Lima. Já tivemos alguns pedidos para incorporarmos lá produtos que não tinham a ver com Ponte Lima e nós não rejeitamos. Pronto, agora as pessoas que tiverem interesse em vender na loja do pontelima.com podem simplesmente enviar um e-mail para geral@pontelima.com e pronto, e nós entraremos em contacto para ver se de facto cumprem os requisitos para poderem pôr lá os produtos ou os serviços à venda. Pois, produtos e serviços, porque há serviços que também têm a ver com questões radicais, por exemplo, uma incursão pela montanha de Jeep. Sim. Estão a ser desenvolvidos ainda ou já estão a ser aplicados esses serviços? Esses serviços ainda estão a ser desenvolvidos e vão ser vendidos na loja, assim como outros serviços desse tipo, desde passeios de caiaque do Clube Náutico, desde passeios a cavalo no futuro, através de uma parceria que tentaremos desenvolver com o clube, com o Centro Equestre aqui do Val do Lima. Esse conjunto de serviços também será... Mas que mais almejam que possam, esse turismo, natureza, no fundo... Fazer reservas pode ser uma coisa a pensar no futuro. Temos que estudar mais profundamente, porque para gerir tudo que sejam as vagas e essas coisas, temos que ver até que ponto é que poderemos fazer isso, porque nós funcionamos sempre numa base de que não nos podemos esquecer da escala a que trabalhamos. Nós trabalhamos num concelho de 43 mil habitantes, portanto não podemos oferecer determinados serviços como quem tem uma população de 10 milhões de habitantes ou de 100 milhões. Perde-se ser poucos habitantes, perde-se. Sim, perde-se porque não há escala. Não há escala no sentido de quando se cria um vídeo que até pode ser muito bem feito e muito bonito, vai ser visto por 500 pessoas, 700 pessoas, 1000 pessoas. O nosso vídeo mais visto foi visto por 4.500 pessoas. E porque foi partilhado no site do Record, lá está, já para uma população maior. E nós temos que fazer as coisas sempre a pensar nisso. Não podemos... Mas há pessoas que gostam de Ponte Lima. Há pessoas de estrangeiras que vão ao vosso site e que ficam adeptos de Ponte Lima e de estarem em contacto e ligados a vós para ter novidades e notícias de Ponte Lima. Sim, no nosso Facebook temos seguidores de vários países, de vários... Dá a impressão que o Facebook é um bocado de entrave aos outros sites da internet, porque o Facebook, como é tão rápido aceder a tudo no Facebook, as pessoas parece que esquecem um pouco de procurar, de linkar e depois irem mesmo à página. É um pau de dois bicos. O Facebook é um pau de dois bicos. Porque, por um lado, se não existisse Facebook, e eu hoje, no caso do pontelima.com, dificilmente o pontelima.com tinha crescido tanto logo ao início. Porque, para fazer a referência, para dar a conhecer, uma pessoa partilha no Facebook e os amigos veem e vão partilhando e as coisas vão escorrendo, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, quando produzimos muito dentro do Facebook, depois acontece das pessoas estarem só no Facebook e não irem aos sites. E nos sites há mais coisas para se verem e que nós procuramos que sejam vistas. Pronto, e nós temos andado a tentar fazer isso nos últimos tempos. É preciso fazer um jogo em que se promova no Facebook, mas que também
consiga trazer as pessoas para os sites. E estão a conseguir Sim, transporte. Sim, as nossas visitas já aumentaram nos últimos tempos. Isto também porque em termos de parcerias crescemos. Agora já temos então, como dizia já um bocado, a ROL juntou-se ao pontelima.com. rol.pontelima.com é o site, que também está no início e que vai ter, julgo eu, em 2013, novas funcionalidades. Como no caso de se poder assistir por webcam, a nível de visualização, a alguns programas aqui da Rádio Andas Lima, não é? Sim, aconteceu no dia de lançamento, no dia 1 de dezembro, transmitidos o programa do Abílio Salima e do Francisco Vieira. Os dois programas foram transmitidos. Manhã de sábado e Portugal a cantar, exatamente. E no futuro também iremos procurar com mais periodicidade apostar nos programas com vídeo. Outra coisa que já acontece e que é a meu ver, uma das boas coisas que aconteceu com o novo site é que diariamente as pessoas a qualquer hora já podem ir a rol.pontelima.com e aceder às notícias do dia, que são as notícias do meio-dia do António Tavares, a informação regional. E as pessoas, a partir normalmente das 6 da tarde, podem chegar a casa e ouvir as notícias. É importante frisar esse ponto, porque são notícias da região e são notícias importantíssimas que as pessoas têm um acesso muito fácil, porque normalmente é muito fácil chegar a casa, ligar a internet e ouvir as notícias do que propriamente procurar jornais. E não estar preso a horários aqui acho que é o principal, é que uma pessoa pode ouvir às 10 ou às 11 ou às 7h30 porque está sempre lá, ou pode ouvir no dia a seguir. E depois tenho outra coisa com a qual nós ficámos particularmente satisfeitos, que é o facto de, e foi uma coisa que foi falada com os responsáveis da rádio, de as notícias, para além das notícias de áudio, tenho uma listagem com os temas, para que no futuro, imaginemos daqui a uns 10 anos, possamos procurar por determinado assunto e consigamos encontrar. Ou seja, é a história que fica ali gravada. Como se fosse na pedra, ali é gravada na internet. É o caso da nossa entrevista de hoje, como outras que já estão colocadas no programa de e voltando ao Guilherme, estou a imaginar o Guilherme daqui a 20 anos a ouvir o pai e a rir-se no site da ROL a dar uma entrevista ao Fernando Pereira. Daqui a 20 anos vai lá estar ainda. O Guilherme, o teu filhinho que está quase a vir ao mundo. Pontelima.com podemos considerar que seja um filho teu também. Embora comprasse o domínio, mas é uma criação, estás a desenvolver, estás a trabalhar cada vez mais. Tu tens vários colaboradores no pontelima.com. Fala-me deles. Nós temos 2 colaboradores da parte dos vídeos, que é o Daniel Moreira e o Pedro Ferreira, que são estagiários de uma empresa que eu criei para dar suporte a tudo isto. E depois temos uma pessoa que faz trabalho pro bono, que é o programador, que é um estudante da Universidade do Minho, que é o Nuno Moraes, que é de Viana do Castelo. Pronto, que é uma pessoa que já conheço há algum tempo e na qual deposito muita confiança para fazer a gestão de programação, porque apesar de muita gente pensar que não, eu de programação não percebo nada. É um trabalho muito complicado de realizar. Complicado também tem a ver, lembro na Vaca das Cordas que até se deram à expensa de um helicóptero. Vocês tinham um helicóptero a sobrevoar a população e a vaca para ter imagens diferentes, exclusivas. Isso depois foi engraçado, ou não foi nada engraçado, porque calhou numa altura em que o Daniel e o Pedro iam começar a estagiar e não conseguimos fazer o filme no momento certo. E depois, passado um mês, e na por cima na altura do verão, para nós era difícil lançar um vídeo da Vaca das Cordas assim fora do contexto. E essas imagens, portanto, nós temos essas imagens guardadas para no momento oportuno as lançar. Será provavelmente um helicóptero em formato pequeno, claro. Sim. Um helicóptero telecomandado, que até aconteceu uma situação curiosa, que a pessoa que veio cá, que é uma pessoa minha conhecida de Barcelos, teve o azar de, com o vento, perder o controle e aquilo até caiu em cima de um senhor. Até se magoou um bocadinho, mas pouco. Não foi nada especial. Feiras Novas também 24 horas. Esse foi talvez o vosso grande feito, onde tiveram uma visualização enorme durante esse
esses Foi, dias. Foi uma coisa que foi feita só com um computador no Lar de Camões virado para o Largo. O nosso escritório é no Lar de Camões, computador virado para o Largo, 24 horas, e sentimos que houve muita gente dos sítios mais diferentes, desde a América do Norte, à Austrália, à França, ao sul de Portugal, a mandarem comentários de saudade, porque não é costume os imigrantes, e eu sei, foi uma coisa que não disse, eu sou filho de imigrante também, não é costume os imigrantes estarem cá em setembro, e a possibilidade de verem as feiras novas em tempo real e com as imagens como qualquer pessoa vê, e não uma coisa editada, muito bonito como a música, foi uma coisa que foi uma alegria para essas pessoas, notou-se isso. E nós para o ano vamos tentar fazer uma coisa mais elaborada ainda, com câmaras com mais qualidade, mesmo com câmaras, não é com o computador, e em 2 ou 3 sítios, e uma coisa que consiga atingir mais gente ainda. O teu pai é imigrante? Sim. Está a trabalhar aonde? O meu pai está prestes a chegar definitivamente a Portugal, vai chegar em maio, se tudo correr bem. Está a trabalhar em Lille, França, trabalhou noutros sítios desde 1967. E a tua mãe tem um negócio cá em Ponte Lima, não é? Sim, a minha mãe tinha um negócio cá em Ponte Lima, que era uma retrosaria no Centro Ibérico, a Dona Inês, muita gente saberá agora, tipo, de quem falámos, quem é o filho da Dona Inês. Sim, porque foram muitos anos com essa loja, e depois nesta enxurrada de crise, pronto, uma loja, ainda que, a meu ver, e é um tributo que faço, que era gerida por uma pessoa com muita capacidade de gestão, e apesar disso, nesta enxurrada de crise, não houve muita hipótese a sobreviver, e pronto, e decidiu fechar a loja há cerca de 2 anos. O que é que o pontelima.com que trouxe mais de novo a Ponte Lima? O que é que de diferença trouxe a Ponte Lima? Que te pareça, não é? Se calhar não és a pessoa mais ideal para avaliar. Eu tenho uma opinião, mas isto é um bocado como estar dentro de um submarino e não ver o submarino por fora. Porque há o feedback que nós é diferente. Eu tenho um feedback de pessoas, tenho feedbacks bastante positivos, tenho feedbacks em relação a sugestões que me fazem e que dentro das possibilidades de tempo se tentam fazer. Tenho um feedback bastante bom, mas não sei responder a essa pergunta da lefada de ar fresco, porque isso é uma coisa mais, digamos assim, nova, mais psicológica dentro de cada pessoa, o que é que cada pessoa sente. Eu sinto as coisas como quem está dentro desse tal submarino e que não o vê de fora. Sim, mas no fundo o pontelima.com não pretende ser uma ilha, mas antes uma ligação entre ilhas. Tu já tivemos uma entrevista, não és novo neste programa, nem nesta rádio a falar. E tu falavas na altura que é tipo uma ligação. Sim, a ideia, a base número 1, a principal do pontelima.com é fazer com que tudo se agregue em torno de uma mesma porta de entrada, que será o pontelima.com. E onde as pessoas que, por exemplo, foram os exemplos que eu dei na altura, que visitam sites limianos, possa depois facilmente saltar para o pontelima.com e de repente já está no site dos Batotas, já está na ROL e descobre até que a ROL tem a emissão online e começa a ouvir e fica ouvinte, e vai a uma loja e compra um produto da loja do Pote, por exemplo, que é um dos parceiros. E basicamente a ideia é tentar agregar tudo em torno desse domínio, pontelima.com, como faz, por exemplo, o SAP, com o Diário Económico, com a SIC, com uma série de empresas e de sites, e tentar juntar tudo de maneira a que as coisas estejam interligadas. As tais estradas que se abrem entre as coisas. E a adesão está dentro das tuas expectativas? Achas que as entidades e os publicitários também estão a participar? Sim, eu julgo que sim, porque basta olhar e ver que os limianos associaram-se, a Rádio Ondas de Lima, a CAL associou-se, os Batotas associaram-se, o Corrilhá Futebol está-se a associar, o Jornal Novo Panorama associou-se, outros jornais poderão associar-se ou não, dependerá mais deles do que de nós. A Vaca das Cordas, a associação, associou-se o ano passado e penso que este ano as coisas continuarão igual. O Ruarte, do ano passado, associou-se. Estamos sempre de portas abertas e penso que sim, penso que desse ponto de vista está a correr bem. O futuro de pontelima.com,
que é que tu mais almejas ver que possa acontecer através deste site e que é que achas mais execuível através do pontelima.com? O que eu mais almejo, ou o que eu mais gostava de ver acontecer à custa do pontelima.com era ver Ponte Lima trilhar outra rota em termos de desenvolvimento económico, ver coisas a acontecerem no terreno fruto do trabalho virtual, nomeadamente em termos de turismo, verdadeiro turismo, não é o turismo só das visitas, é o verdadeiro turismo de ficar cá e de deixar cá dinheiro. Riqueza, sim. Uma ideia que nós temos para o ano é tentar fazer uma associação e depois fazer uma promoção de Ponte Lima para turismo sénior e para pessoas que também queiram cá viver, que foi uma coisa que o pontelima.com permitiu, foi descobrir pessoas que não são de cá, que vieram cá, gostaram disto e compraram terreno e estão a construir casa. E penso que como é que foi esse processo efetuado? Como é que chegaram essas pessoas? Como é que conseguiram chegar às pessoas? Por exemplo, a última pessoa a quem chegamos, e que foi uma pessoa com quem eu falei depois através do Facebook, foi uma pessoa que partilhou uma fotografia das cheias numa coleção que nós tínhamos no Facebook do pontelima.com, e eu falei com a pessoa e de repente a pessoa tinha um nome estrangeiro e começámos a falar um bocadinho e essa pessoa explicou-me quem era, como é que estava cá, onde é que morava, há quanto tempo cá estava, e falou-me também de outros projetos que tem dentro da área da fotografia, que eu perguntei-lhe como é que uma pessoa de fora tem este gosto por tirar fotografias de Ponte Lima. Ela explicou-me, a pessoa, e é uma pessoa que partilha, por exemplo, fotografias numa página que tem no Facebook com muita gente da Ásia, nomeadamente escreve em chinês e chega a pessoas dessa região do globo. Um dia pode acontecer de Ponte Lima chegar lá também. Não é o primeiro foco. O primeiro foco é mais o norte da Europa, uma coisa mais próxima, até por uma questão cultural. Será o Reino Unido, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, esses países, a Alemanha. Pronto, mas no próximo ano, um dos sonhos que temos é criar qualquer coisa que já temos em mente, mas que ainda está verde para ser regulado, criar qualquer coisa que potencie esse lado da venda, entre aspas, de Ponte Lima lá fora. Pouco a pouco vai-se vendendo cada vez mais. O que mais se pode esperar de pontelima.com? Isso é uma faceta a nível de comercial, é um projeto também. Pensas que possas vir a ganhar algum dinheiro com esse projeto das vendas? Eu, ao contrário do que as boas regras de gestão aconselham, não fiz nenhum plano de negócio, não fiz cálculos, rigorosamente nenhum cálculos. Faço as coisas mais um bocadinho de, seja ou não lucrativo no futuro, as coisas vão ficar aqui para sempre, não se apagam, ficam aqui. E o que está a ser feito vai deixar aquele registro ali. Pronto. Obviamente que uma pessoa tem que procurar ter receitas para compensar as despesas que já foram incorridas agora ao longo destes tempos, e que já foram algumas, nomeadamente a nível de material para vídeo e computadores e essas coisas, e os próprios salários, sim, claro. Mas ainda assim o foco principal não é o ganhar dinheiro com o pontelima.com, mas irá acontecer naturalmente se as coisas correrem bem. Como bom cidadão, estás a fazer uma nobre causa, mas também é tal coisa, né? Uma pessoa não pode estar a ser tão benemérito e tão... Sim, eu às vezes acho que nem é o ser bom cidadão, é ser um cidadão louco. É um bom Ponte Lima. Nós também gostávamos muito de Ponte Lima, gostávamos de fazer tudo de Ponte Lima. Claro. Fazer tudo Ponte. Tu gostas de Ponte Lima, que achas que se podia fazer diferente na tua visão? Não bem como político, política existe sempre, há política partidária, não partidária, mas o que é que gostavas de ver em Ponte Lima feito que não foi concretizado até agora? O que é que achas também que está mal em Ponte Lima que podia ser alterado? Isso é uma pergunta. Ano de eleições. É novo ano. Não sei se tem o microfone aberto para fazer campanha eleitoral, mas... É melhor não. Sim, não vou fazer. Eu julgo que, antes de mais, Ponte Lima devia fazer um diagnóstico, de olhar para si mesmo e perguntar e tentar encontrar respostas. Quem é que somos nós, afinal? Porque Ponte Lima é uma terra lindíssima. Toda a gente que é de fora acha que é um paraíso, e é, mas depois vamos a ver aos indicadores económicos e vemos que se calhar não temos tanto sucesso a nível económico como temos psicologicamente a dizer que são os bonitos.
E era importante perceber as causas da nossa situação económica, diria assim. Mas tu sabes... Se eu sei as causas, Sim. eu tenho uma opinião, tenho uma opinião, como muita gente terá. Agora, pronto, como não é para fazer a tal campanha, não vou dar essa opinião neste programa, poderei dar noutros. Também até que a solução não é sempre complicada para resolver as coisas, é um assunto que tem muitas voltas a dar. Mas eu também te apelo à tua paixão por Ponte Lima, o teu gosto tens por Ponte Lima, é aí que eu queria chegar. Mas achas que Ponte Lima, a nível de gente dinâmica, de proativos, esta nova juventude, que tem construído coisas incríveis, falamos, a Cal cada vez está mais dinâmica, as companhias de teatro, o desporto financeiramente, que tanto orgulho nos tem dado. Ponte Lima cresceu nesse sentido e tem crescido. Não é tudo, mas já é muito bom. Eu hoje, por acaso, a Cal, lá está no Facebook, está em todo lado. Sim, a Cal. Está associada ao sim. A Cal deixou tipo uma mensagem de agradecimento aos parceiros, essas coisas todas. E eu depois dei o meu comentário de parabéns à Cal, porque de facto é qualquer coisa que acho que veio mudar aqui o nosso paradigma cultural. E depois dei os parabéns e deixei em baixo um desejo de bom 2013 e depois pus na brincadeira, entre aspas, um 4DC, ou seja, ano 4 depois da Cal. Porque em Ponte Lima, a nível cultural, acho que há um antes e um depois da Cal. Pronto, e a Cal tem que se tirar o chapéu, tem conseguido fazer muitas coisas na divulgação e na promoção de artistas que antes disso não era feito, ou era feito se calhar em relação a outros públicos dentro de outro tipo de cultura que também se tem que preservar e não se pode achar que a Cal é que tem a cultura e os outros não têm cultura nenhuma. Pronto. Sim, também é preciso ter esse equilíbrio e ter atenção quando se fala da Cal em relação a isso, mas a Cal é importantíssima. Porque deu a conhecer outros valores, valores que tinham mais dificuldade em poderem ser divulgados, porque eles sozinhos não conseguiam e com essa ajuda conseguem ser emancipados. E no fundo junta um conjunto de jovens, que é uma geração diferente, que se calhar Ponte Lima nunca teve no passado, porque também não era fácil ter, que é uma geração mais urbana, que volta a Ponte Lima e que traz novas ideias e novas tendências e consegue desenvolver as coisas de outra maneira e também tem outros canais à disposição que antigamente não existiam. E eu acho que a Cal consegue fazer isso muito bem e lá está, há o antes e o depois da Cal. Antes de pontelima.com e ao depois de pontelima.com. E eu, para terminar esta conversa que temos tido, pedia-te para fazeres um desejo de um feliz ano, fazer aquilo que achares por bem dizer ao nosso auditório. Ok. Fazer os votos de um bom 2013 para toda a gente, que todos aqueles que têm trabalhado por Ponte Lima o continuem a fazer com a mesma motivação, e já o disse da outra vez e digo agora, nomeadamente o Fernando Pereira e a Sofia Ribeiro, que semanalmente vão buscar riquezas também escondidas de Ponte Lima, ou se não estão escondidas, podem estar, entre aspas, esquecidas e vão recuperá-las. Fazer mais ou menos por isso. E esse trabalho tem que se destacar, já que essas pessoas mantenham sempre essa motivação. A mesma coisa para a Cal, para os Dupla Face, que também são importantíssimos, para Unhas do Diabo, para todos aqueles que também ao longo dos anos sempre mostraram uma dinâmica e uma paixão forte, tipo o rancho folclórico não vou dizer a terra, porque há várias terras, ia dizer Corrilhá, pronto, eu confesso, mas todas as outras terras, para toda a gente, que toda a gente se sinta sempre com motivação para dar qualquer coisa à comunidade e para não ficar só no calor da sala, sentado no sofá, a pôr gostos e a fazer comentários só por fazer em redes sociais e a falar, mas sem mostrar o que quer que seja. Esses são os meus votos para 2013, com certeza. E se precisarem de motivação, basta visitarem pontelima.com e aí irão buscar toda a motivação possível, não é, Marco? Não fui eu que grande abraço, muito sucesso para pontelima.com. Ok, muito obrigado. .com.